Boa tarde, meninas. Nós vamos iniciar agora a nossa aula 2 do nosso curso de Processo Civil. Nós vamos falar hoje da jurisdição e da ação. Tema aí muito importante. Agora a gente ainda continua um pouquinho formando bases do processo civil, mas a gente já vai falar, vocês vão ver de bastante teoria hoje. Hoje é uma matéria grande, mas vai ser tranquila da gente estudar. Então vamos lá. Começando com a jurisdição. A jurisdição, ela é o quê? É a aplicação do direito pelo Estado a um caso concreto. É um caso, uma lide que é levada ao judiciário, ao Estado, juiz, e ela é resolvida com definitividade. Em outras palavras, em outros termos, nós podemos dizer também que a jurisdição é aquele poder-dever que o Estado tem de aplicar o direito objetivo a um caso concreto. E por que a gente chama de poder-dever? Por que dever? O poder é porque o Estado tem esse direito de aplicar a lei, de dar uma decisão, de obrigar as partes a seguir essa decisão. Mas é um poder porque no nosso ordenamento vige a vedação à autotutela. Então as partes elas não podem impor uma decisão à outra. Eu não posso simplesmente obrigar alguém a me pagar, bloquear o bem dela, ir lá e roubar o carro porque não está me pagando. Não pode. A vedação autotutela. Então, por isso, já que o Estado não permite que as partes se autotutelem, o Estado precisa tutelar por elas. Então, por isso é um poder-dever. O Estado, ele precisa fornecer essa jurisdição, esse direito das partes de recorrer ao judiciário para resolver os seus conflitos. Esse exercício da jurisdição, no Brasil, ele é, em regra, exercido pelo judiciário. Mas não só. Existem outros órgãos que podem exercer excepcionalmente, claro, a jurisdição. E como exemplo, a gente cita aí o Senado. O Senado, ele julga aqueles crimes de responsabilidade de autoridades. Então, aí é uma jurisdição sendo aplicada pelo Senado. Tribunal Internacional, que o Brasil faça parte, nesse caso também, eles vão julgar, então, e não é o nosso poder judiciário, então, são algumas exceções, mas como regra, a função ela é exclusiva do poder judiciário. Lembrando que Tribunal de Contas e a agência reguladora não julga, tá? Eles não exercem jurisdição, eles dão algumas decisões, o Tribunal de Contas, tanto eles como as agências reguladoras, mas nenhum deles eles tem jurisdição. Eles não julgam com definitividade igual ao judiciário. Então, é totalmente possível que uma agência reguladora dê uma decisão e você leve ela para contestar em judiciário, porque o judiciário é quem exerce a jurisdição com definitividade. A jurisdição, então, ela pode ser analisada, em suma, sobre três aspectos. O primeiro aspecto é um poder, porque é o poder estatal de interferir naquela esfera jurídica dos jurisdicionados, das partes. É uma função, porque é um encargo do Poder Judiciário, ele precisa exercer a jurisdição, ele precisa aplicar a lei no caso concreto, não pode simplesmente falar, não quero julgar esse, e é uma atividade, porque a jurisdição ela é um complexo de atos, um complexo de procedimentos que o agente estatal vai praticar no processo. Então, é um poder, uma função, um encargo e também uma atividade. Sobre a jurisdição ainda, a gente pode falar de modelos de jurisdição. Nós temos dois principais modelos de jurisdição, bastante conhecidos no mundo, e os principais são o modelo inglês, da jurisdição una, e o modelo francês, da jurisdição dual. O que é a jurisdição una? Vai ser facinho da gente entender porque é a nossa, é a do Brasil. Jurisdição una é quando a gente tem um único órgão, um único poder que ele é responsável por julgar os casos, por julgar as lides. No nosso caso, com raras exceções, quem julga é o Poder Judiciário. Então, essa é a jurisdição una. Apesar da gente ter ali um monte de competência, a gente tem justiças especializadas, várias especializadas, isso não tira a unicidade da jurisdição. A jurisdição ela é do Poder Judiciário. Só tem uma divisão de competência? Tem, mas é por questão organizacional. Não é como se a gente tivesse um judiciário aqui, outro judiciário lá. É o mesmo poder judiciário. Então, a jurisdição é una. O que existe é só uma repartição de
competências. Só um órgão que julga e que faz coisa julgada. Por quê? Tem outros órgãos que podem julgar. A administração pública, o INSS julga, mas não é com definitividade. Eu posso levar aquela recusa do INSS e me dar a aposentadoria no judiciário. Não tem uma coisa julgada, se o INSS falou que não, não é não. Você pode ir no judiciário e ele reverter essa decisão administrativa. Por outro lado, na jurisdição dual, que é o modelo francês, nós temos 2 órgãos que fazem coisa julgada. Nós temos 2 tribunais. E como funciona isso? Por exemplo, no modelo francês, nós temos os atos administrativos, tudo que é de cunho administrativo, não é julgado por judiciário, é julgado por um tribunal administrativo. Ele é um órgão de jurisdição especial, ele faz parte do poder executivo e ele vai julgar todas as causas administrativas. Então, se eu tenho uma demanda de cunho administrativo, é relativa a direito administrativo, não vai para o judiciário lá na França. Vai para esse tribunal, para essa jurisdição especial lá, um tribunal administrativo ele vai julgar. E se o tribunal administrativo decidiu, tem definitude, não vai para o judiciário. E o judiciário julga o quê? Todas as demais causas. Cunho administrativo, nós temos a jurisdição do tribunal administrativo. Qualquer outra causa, nós temos a jurisdição comum, que é o nosso poder judiciário. Isso aí, só falando um pouquinho de história, nós sabemos que na França, que é onde começou muita coisa do direito, né, tem muita base, na França teve a Revolução Francesa, então teve todos aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. A França é um país que na história dele sempre teve muito ligado a essa questão, depois da Revolução Francesa, né, a essa igualdade, liberdade, fraternidade, a força do povo, da democracia. Então, eles têm muito pé atrás com tudo que é aristocracia, aquele período de monarquia anterior. Então, o Poder Judiciário, a gente sabe que não é um órgão que tem votação. O Poder Judiciário, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um concurso público. Então, na França, eles têm um pouco de pé atrás, porque eles entendem que o Judiciário é um órgão que ele é menos democrático, porque não é o povo que vota. Então, isso aí só para a gente lembrar, entender as raízes históricas na França, eles têm esse pé atrás, o judiciário ele é um pouquinho mais fraco, até em controle de constitucionalidade, até pouquíssimos anos, nem existia controle de constitucionalidade na França. Então, lembrando disso, a gente vai entender por que na França a gente tem uma jurisdição dual. A gente tem o judiciário dividindo espaço aí com o executivo, que vai ter esse tribunal de jurisdição especial, para julgar causas de cunho administrativo. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar das características da jurisdição. A primeira característica, a gente já sabe, unidade. Nós falamos que no Brasil a jurisdição é una. Então, a característica primeira da nossa jurisdição é a unidade. Nós temos uma única jurisdição, exercida de forma única pelo Poder Judiciário, com a possibilidade, claro, de divisão de competências, como eu disse, para questões organizacionais, mas em regra, jurisdição una. Outra característica é a inércia. Essa que a gente até tratou na aula passada como princípio, e além de ser um princípio do direito processual, ela é uma característica da jurisdição, importantíssima. Princípio da inércia, princípio da demanda, do dispositivo que a gente falou. O que é isso? É necessário que a parte dê o pontapé inicial. É o artigo 2º do CPC, gente. Importante, artigo 2º, inicinho. O que esse artigo fala? Vamos ler o início dele. O processo começa por iniciativa da parte. Então, inércia. O juiz ele não pode iniciar o processo. O juiz ele não pega uma causa e fala, olha aqui, ele está te devendo, então eu vou entrar com esse processo aqui. Não. Precisa que a parte tenha uma demanda. Ou entre com uma petição inicial, ou faça uma termação ali no juizado, mas a demanda, o início é da parte. Se a parte não iniciar, não propor essa demanda, o judiciário não pode fazer nada. Ele fica inerte. Essa é uma característica da jurisdição. Mas, lembrando daquela questão, o processo começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Tá? Isso aí é o artigo 2º ainda. Então, ele começa na inércia, a parte dá o pontapé inicial. Mas a parte deu esse pontapé, o juiz segue.
Aí é o juiz que vai mandar citar, especificar provas, vai fazer o saneamento, vai dar a sentença, tudo isso aí o juiz vai conduzindo, vai tendo esse impulso oficial. Lembrando que, apesar desse princípio da inércia ser tão forte aí como característica da jurisdição, nós temos algumas exceções. E aí, por exemplo, as exceções, claro, então, são as ações que podem ser iniciadas de ofício pelo juiz, não precisa ele esperar a parte. Quais são essas exceções? Arrecadação de herança jacente, arrecadação de bens do ausente, decretação de falência, execução penal, habeas corpus e outras hipóteses previstas em lei. Essas hipóteses não precisam do impulso oficial. E aí, se, por exemplo, herança jacente, por que não precisa? Cada um tem aquela razão de ser sempre, né? A ratio legis. Por que o Estado tem que ser inerte, mas quando a gente fala de arrecadação de herança jacente, pode ter impulso oficial? Por quê? A herança jacente, aquela herança que você não tem um herdeiro definido, se não aparece o herdeiro, para quem que vocês acham que vai? Vai o bem para o Estado? Arrecadação de bens do ausente. O cara tá ali desaparecido, sumido há 1 ano ou 3 anos. O cara não aparece de jeito nenhum. Ninguém sabe se tá vivo, se tá morto, o que aconteceu. Começa a arrecadar os bens. Proteger os bens para não deixar deteriorar, para não deixar ser invadido o que for. Aí tem todo aquele procedimento longo, nós vamos estudar no Código Civil de ausente. No fim, o cara não aparece, mas se não aparece herdeiro, para quem vai esses bens? Para o Estado. Então, por isso é a razão de ser, por isso que é um impulso oficial, porque o Estado tem interesse também nessa ação, porque é possível que ele ganhe no final, que ele ganhe patrimônio com essas ações. E por aí vai. Por isso que são exceções a esse princípio da inércia, mas todos têm sua razão de ser. Essa inércia, lembrando que é só para o início, dado o pontapé inicial, a jurisdição deixa de ser inerte e passa a vigorar o impulso oficial. Próxima característica da jurisdição é a imperatividade. Por quê? As decisões judiciais, elas são imperativas, elas são cogentes. Não importa a vontade das partes. Se o juiz deu uma sentença, a parte precisa cumprir. Se o juiz deu uma decisão que a parte faça isso, faça aquilo, a parte precisa fazer. Então, é imperativo, é obrigatório. As pessoas não escolhem, as partes não escolhem se submeter ou não à jurisdição. Elas se submetem automaticamente. Próximo, substitutividade. O que é isso? Quando a pessoa entra com uma ação, o autor e o réu, eles têm ali suas vontades. O autor quer que se reconheça e se dê o direito que ele está pedindo inicial. O réu quer que você indefira, dê em procedência, aquele direito que o autor está pedindo inicial. Só que qual que é a vontade que vai prevalecer? É a do autor ou é a do réu? Nenhuma. Ou as duas, ou meio a meio. A vontade que vai prevalecer não é necessariamente de um ou de outro, é a vontade da lei. Então, nesse caso, há uma substituição da vontade da parte pela vontade da lei, que é dada na decisão judicial. Então, o juiz vai verificar, nesse caso, o autor falou isso, o réu falou isso. O que a lei diz? Nesse caso, a lei diz que o direito é do autor, ou que é do réu, ou que é meio a meio, meio certo, meio errado. Aí, conforme a vontade da lei, o juiz vai dar essa decisão. Então, substitui-se a vontade das partes pela vontade da lei. Existem alguns casos que não tem a substitutividade, tá? Existem alguns casos, por exemplo, se a gente falar de um divórcio que tem filho incapaz, que tem filho menor, nesse caso a lei obriga que as partes entrem em juízo, mesmo que elas tenham, a vontade delas é o quê? Divorciar. Elas já estão em comum acordo. Aí o juiz vai entrar para quê? Vai ouvir MP, tá tudo ok, ele vai homologar. Então, ele não substitui a vontade das partes, vai manter. Mas aí são casos específicos que a lei exige que a parte entra, mesmo não tendo aí conflito. Outra característica da jurisdição é a criatividade. O que é a criatividade? Cada caso, cada processo, se cria uma norma. Porque quando a gente lê o Código Civil, quando a gente lê a Constituição, não tem lá escrito: no contrato que a Amanda fez com Joana, Joana tem que pagar a Amanda juros de 2%, porque etc, etc. Não vai ter isso no Código Civil. Mas quando eu entrar com uma ação de cobrança contra a Joana,
Na minha sentença vai ter uma lei específica para aquele caso. Amanda, aí vai ter meu nome e o dela. Joana deve pagar a Amanda 2% de correção monetária, porque está no contrato, está de conformidade com as regras do Banco Central. Então, cada caso, existe uma criatividade de criação de uma norma específica. Para cada caso, é criada uma norma que regula o caso concreto. Uma norma individual que vale para aquele caso. Por isso, tem essa característica da criatividade, sempre embasada em lei, é claro, na jurisdição. Próxima, definitividade e imutabilidade. Isso é aquilo que eu falei logo mais quando eu disse assim: no Brasil a jurisdição é una, só o judiciário julga com definitividade. Não quer dizer que outros órgãos não julgam. Se eu tenho uma demanda ali com uma empresa, eu protocolo na ouvidoria um pedido, ela vai julgar. Ela vai falar, realmente, se tá certo eu vou te dar, ou não, você tá errada, não. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar no judiciário. Falar, eu tô precisando disso, eu já pedi pra empresa, ela não tá me dando. Então aí nesse caso, o judiciário vai julgar com definitividade. Quando o judiciário disser que eu tô certa ou que eu tô errada, que eu tenho direito ou não, e essa decisão for uma sentença, transitou em julgado, ela se torna imutável. Se forma coisa julgada material. Aquela decisão ali não pode ser mais discutida. Quando a ouvidoria, a sede administrativa ali da empresa me nega, não é imutável, que eu posso ir no judiciário e pedir. Mas quando o judiciário me nega e transita em julgado, é imutável. Se está acobertado pelo mando da coisa julgada, material, já foi julgado, já transitou em julgado, eu não posso, de maneira alguma, entrar com aquilo de novo. De maneira alguma, a gente não pode falar nunca no direito, né? Sempre tem aquela exceçãozinha. Mas, falando em termos gerais, em termos práticos, a gente entrou com uma ação, o judiciário julga com definitividade, formando uma coisa julgada material. Outra característica é a lide. Em uma ação, a gente tem uma lide, que quer dizer o quê? Uma pretensão resistida. Uma parte tem uma pretensão, tem um interesse, tem uma necessidade, que faz ela ajuizar a demanda. E o réu tem um interesse contrário. Então, existem pretensões que são contrárias e são resistidas. Porque, se não existe uma pretensão resistida, se as partes estão de acordo, não tem por que elas procurarem o judiciário. Então, se existe uma ação, em regra, existe uma lide, uma pretensão resistida das partes. Aí uma questão, em toda jurisdição, é sempre necessária a existência de uma lide? Não. E o exemplo é o mesmo que a gente deu ali atrás. Se é uma ação de divórcio e existe um filho menor, a lei obriga que as partes vão no judiciário. Aí não existe uma pretensão resistida. As partes estão de acordo, elas querem divorciar, elas já têm tudo certo, mas a lei pede, a lei determina que entre no judiciário e tenha uma sentença do juiz homologando esse divórcio. Então, nesse caso, não existe uma lide e existe jurisdição. Mas aí é exceção. São só os casos que a lei obriga. Se não tiver na lei e não tiver briga, não tiver conflito, não tem por que entrar no judiciário. A pessoa não tem nem interesse para entrar no judiciário, interesse de agir. Então, em regra, lide. Outra característica, a secundariedade. O que é isso? O judiciário ele não é o primeiro lugar que a pessoa deve procurar. O conflito, ele tende primeiro a ser resolvido no âmbito ali das partes. Então, se eu tenho um problema com meu vizinho, inicialmente, eu vou tentar falar com ele. Inicialmente, eu vou tentar pleitear na empresa aquilo ali. Depois, eu vou no judiciário. Então, em regra, as pessoas elas têm esse direito, essa discricionariedade de primeiro resolver ali entre elas. Ela não precisa ter um conflito, eu vou direto no judiciário. Então, o judiciário é secundário. Hoje, a gente vê que isso é até um problema, né? Nós temos o que as pessoas chamam de indústria dos danos morais, que o que as pessoas vêm fazendo uma crítica é justamente isso. Que as pessoas elas não estão tentando resolver primeiro. Elas têm um problema, elas fazem o quê? Obrigada a Deus por esse problema, vou no judiciário ganhar dano moral. Então, a pessoa não tenta nem resolver. Então, isso aí fere essa característica da jurisdição, que é a secundariedade. Não é jurisdição para tudo e para todos, assim também restrito, não. É importante que ela seja secundária,
Se as partes não consigam resolver por si o conflito, aí elas vão para o judiciário. Mas tem algumas situações que elas só podem ser através do judiciário, e ela se torna jurisdição primária e jurisdição obrigatória. Um exemplo é esse que eu estou dando, do divórcio. Outro exemplo, retificação de nome, precisa entrar com processo. Interdição, tem que entrar com processo para você interditar seu pai ali que está com problema. Então, essas regras, a jurisdição é primária, mas a regra geral, secundária. Ok, finalizamos as características da jurisdição, nós vamos falar sobre os princípios da jurisdição. Quem assistiu à aula 1, que a gente falou dos princípios do processo civil, vai ver que muitos são iguais. Os princípios da jurisdição, eles são muitos os mesmos dos princípios do processo civil. Então, vai ficar mais fácil um pouquinho essa aula. Princípio primeiro do juiz natural. O princípio do juiz natural, ele tem duas vertentes. A primeira vertente é: ninguém será julgado senão pelo juiz competente. Então, o juiz natural é aquele juiz que ele é competente conforme uma norma pré-existente. Então, existem normas de competência e vai ser seguida em todos os casos, inclusive no meu. Não vai ser agora que eu entrei com um caso, a competência que está na lei é da comarca de Araçuaí, mas eu tenho um juiz que é meu amigo ali na comarca de Patinga, então eu vou entrar lá. Não, a competência ela é definida em lei, ela é pré-existente. Ninguém será julgado senão pela autoridade competente. E a outra vertente é: não haverá juiz ou tribunal de exceção. Não pode ser criado uma vara, um tribunal só para julgar um caso, depois desse caso. Tem algum caso aí de um governador, fez alguma questão, cria um tribunal só para julgar esse governador. Não existe, porque fere o juiz natural. Então, são essas duas questões: autoridade competente e vedação a tribunal ou juízo de exceção. Isso é o juízo natural. Outro princípio importante, uma coisa importante aí, quando a gente fala em vara especializada, em competência, prerrogativa de função, isso aí, gente, não fere o juízo natural. Porque vara especializada é o quê? Nós temos aqui já 10 varas nessa comarca e nós estamos vendo que muita ação é de tóxicos. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma vara que seja especializada em tóxicos. E aí isso não fere o juízo natural, porque todas as causas vão para lá. Isso é uma regra que ela é geral, ela é abstrata. Ela não é pessoal para o caso do traficantes. Ela é uma regra geral, por questões de competência e organizacionais, que a gente vai criar uma vara especializada. Foro de prerrogativa de função não é uma coisa que está sendo criada para o governador X ser julgado. É uma coisa que está na Constituição, está na lei, etc. Então, isso aí é um juízo natural, porque são regras pré-existentes, são regras abstratas e gerais. Não fere juízo natural. Imparcialidade. Imparcialidade é a isonomia. O juiz ele deve zelar para que as partes tenham o quê? Um tratamento igualitário, tratamento isonômico. E esse tratamento, lembrando que a gente falou na primeira aula, hoje em dia não é só a oportunidade da parte ouvir ou da parte se manifestar. É a oportunidade da parte influir de igual maneira no convencimento do juiz. Porque não adianta você dar vista para a parte manifestar, mas você nem lê a petição. Você lê o argumento do réu e fala na sua decisão: o réu falou isso, 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 isso. E você ignorar tudo que o autor falou, ou vice-versa. Então, a isonomia exige que as partes sejam intimadas da decisão, cientificadas da decisão, que elas tenham oportunidade de se manifestar, de reagir, e que seus argumentos sejam levados verdadeiramente em consideração. Próximo, improrrogabilidade. A improrrogabilidade, ele é também chamado de princípio da aderência ao território. Esse também a gente estudou na aula passada, e é o que o juiz ele não pode atuar fora dos limites delineados em lei. Se a competência dele é nesse local, o juiz não pode atuar em outro. Então, é o princípio da aderência ao território. Ele fica ali obrigado a atuar naquele local e somente naquele local. Princípio da inafastabilidade, artigo 5º da Constituição, isso aí super presente. E lá no início do CPC, artigo 3º, também já vem essa inafastabilidade.
Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então, o judiciário, a gente volta no poder dever. Se é só ele que pode julgar, se eu não posso praticar justiça com as próprias mãos e ser justiceiro, então a jurisdição é inafastável. O judiciário, ele precisa julgar. E aí, gente, a prestação jurisdicional, ela tem que ser exercida, nem se for, pode ser para falar, não, você não tem o direito, é improcedente. Pode ser julgar para falar, eu sou incompetente, eu não posso julgar, mas você tem que julgar. Mesmo que for para falar que você não pode julgar. Então, isso é a inafastabilidade da jurisdição. E sobre isso, como a gente discutiu, quem não viu pode ver a aula 1 que a gente fala sobre isso, que não é necessário esgotar as vias administrativas. Eu não preciso esgotar ali toda a via no órgão administrativo que eu pedi alguma coisa para eu ir no judiciário. Eu posso, se eu quiser, entrar direto no judiciário. Com algumas exceções, por exemplo, a justiça desportiva, né, que é muito específica e ela precisa realmente estar na lei, que precisa esgotar todas as vias administrativas antes de entrar no judiciário. Habeas data também é uma exceção. O que não é uma exceção? Benefício previdenciário. Isso aí gera confusão, mas não é exceção. Quando a gente fala de benefício previdenciário, de INSS, que você entra com um pedido ali de uma aposentadoria ou o que for, você precisa antes pedir para o INSS. Precisa. Mas quando que você pode entrar no judiciário? 3 opções. Se tem o indeferimento, você entra no judiciário, requerimento administrativo negado. Ou se tem uma demora superior a 45 dias. 45 dias ninguém te respondeu no INSS. Ou se há alguma tese que é notório que o INSS sempre rejeita. Nesses 3 casos, você pode entrar direto no judiciário. Então, é necessário exaurir as vias administrativas? Não. Precisa de algum desses 3 casos. Então, INSS, benefício previdenciário, não é exceção à inafastabilidade da jurisdição. Nós só temos esses 3 requisitos aí. Então, ok. Princípio da efetividade, muito simples. As partes devem ser assegurado um processo que seja devido, um processo que seja efetivo, que lhe garanta uma solução, uma decisão de mérito e ainda em prazo razoável. Aquela razoável duração do processo, celeridade, que a gente sabe que não acontece, mas está ali no artigo 5º da Constituição, entra dentro da efetividade. Tem que ser efetivo e tem que ser em tempo efetivo também, né? Porque nada adianta eu ter uma decisão, ganhar e eu já ficar com meus filhos, porque eu já morri, porque durou 30 anos. Então, efetividade incluída aí a duração razoável do processo. Próximo princípio, esse aí a gente já falou, que é o princípio do impulso oficial. De novo, o processo inicia por iniciativa da parte, inércia, segunda parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Então, depois disso, o juiz manda citar, juiz saneia, juiz sentencia, juiz segue no processo. Impulso oficial. Próximo princípio do duplo grau de jurisdição, quer dizer que eu posso levar minha decisão, que foi desfavorável para mim, para ser apreciada de novo por um órgão hierarquicamente superior. Então, se o juiz de primeiro grau me deu improcedência, eu posso recorrer para o tribunal. Lembrando que esse princípio ele não é expresso na Constituição, ele é um princípio implícito, ele decorre do devido processo legal, e ele não é um princípio que ele é totalmente obrigatório. Por exemplo, nós temos entendimento aí do STF na questão das dívidas fiscais. Existe uma lei que ela diz que em dívidas fiscais que forem um valor abaixo de 50 ORTN, é uma moeda, uma forma de calcular aí, de execução fiscal, se for abaixo disso, não cabe apelação. E aí, por que isso não é prejudicial? Por que isso é permitido? Por que até o STF permite? Porque nós estamos falando de causas que são um valor muito pequeno. Execução fiscal é a execução ali da fazenda pública, do governo. O governo vai gastar com advogado concursado, que está ali cuidando dessa execução fiscal. Não deixa de ser Estado, então, mover o judiciário gasta, o judiciário é caro. Então, os gastos todos que vão envolver ali aquela apelação, às vezes não compensa o que vai ganhar. Então, você recorre, você vai ganhar um valor baixo que não paga os custos daquele processo. Por isso que o STF entende que essa lei ela é totalmente constitucional, é totalmente possível ter esse corte
é uma proibição, digamos, né, do duplo grau de jurisdição, nesses casos de execução fiscal de valor muito baixo. Que aí a gente está entendendo com base na razoabilidade que não compensa. Não é viável, até financeiramente, uma apelação dessa decisão. Próximo, o princípio da indeclinabilidade. O que quer dizer? A jurisdição é indeclinável. O judiciário ele precisa julgar e ele não pode chegar e falar, não, essa ação eu não vou julgar. A jurisdição, gente, ela é obrigatória, ela não é discricionária. Ela é obrigatória. E se não existe uma lei, o juiz não pode, não existe o non liquid. O juiz fala, não existe lei, porque para esse caso talvez você não pode julgar. O juiz julga de acordo com os princípios gerais do direito, a analogia, os costumes, mas ele julga. Ele cria, o princípio da criatividade que a gente falou, ele cria uma norma ali para aquele caso, com base nos princípios, costumes, analogia. Então, agora, indelegabilidade. Indelegabilidade, nós temos duas perspectivas. Não pode delegar nem na perspectiva interna quanto externa. O que é isso? Na perspectiva externa, o Poder Judiciário ele tem uma competência que vem da Constituição. A jurisdição é dada pela Constituição. A Constituição fala, ao Judiciário cabe aí a jurisdição. Então, ele não pode delegar para outro órgão. Ele não pode entender, olha, esses casos aqui eu vou passar para o Executivo, esses aqui eu vou passar, vou ficar para o Judiciário, esses aqui eu vou dar para o Legislativo. Não existe, não pode delegar. E no âmbito interno, nós temos que um órgão jurisdicional e o juiz não pode delegar para outro. Se a competência é minha, eu julgo. E aí, gente, tem até um caso engraçado que eu peguei uma vez, uns processos de um dito juiz de uma cidade, uma comarca aí do interior, que ele estava dando despacho, falando que ele não ia julgar aqueles processos, porque ele estava tendo um volume muito grande de processos, que ele não conseguia cuidar sozinho ali naquela comarca, então que ele ia mandar para a comarca vizinha. Isso aí, assim, não pode, gente, simplesmente não pode. Indelegabilidade. Se a competência é dele. Se ele tem muito serviço, ele vai fazer o quê? Vai pedir um estagiário para o tribunal, vai pedir um assessor, mas indeclinabilidade. Eu não posso falar que eu tenho muito serviço e que eu não vou julgar. Aí ele está ferindo tanto a inafastabilidade da jurisdição, que ele está falando que não vai julgar, quanto a indeclinabilidade, que ele está querendo ainda mandar para outro. Então, caso verídico. Existem só algumas exceções, mas aí muito, assim, exceções mesmo, esse princípio da indelegabilidade, normalmente envolve aqueles órgãos ali superiores. Por exemplo, quando a gente fala do STF. O STF, gente, é um órgão, assim, a gente sabe, importantíssimo, julga aquelas causas mais, assim, ali, quando a gente tem uma questão constitucional mesmo. Então, assim, passa por muito crivo antes de chegar no STF. E são só 11 ministros, enquanto a gente tem, sei lá, quantos milhares de juízes no país. Então, o STF, quando ele dá uma decisão, ele pode fazer uma carta de ordem, que ele manda o julgado para a primeira instância para fazer a execução. Então, ele dá a decisão, mas a execução manda para a primeira instância. Aí, nós temos o STF praticando uma delegação, mas é uma exceção. Mesma coisa quando a gente tem um tribunal que ele delega para a primeira instância produzir provas. Também é uma exceção à delegabilidade, mas bem excepcional, como a gente está vendo. Próximo e último princípio, o princípio da inevitabilidade. As partes, elas têm que se sujeitar ao juiz. As partes, elas se submetem ao decidido pelo órgão jurisdicional. Então, esse aí é muito simples. O que costuma se errar na prova é que às vezes a gente até esquece o que é muito simples. Às vezes cai assim. Eu tenho uma questão aqui, da magistratura do Paraná, que perguntou: a regra de que as partes deverão submeter-se ao quanto decidido pelo órgão jurisdicional coaduna-se com o princípio da... E aí, às vezes a pessoa... E é simples. É o quê? Inevitabilidade. Mas às vezes a pessoa não lembra. É um princípio tão simples que ela esquece e ela marca outra coisa que ela fala: nossa, eu nunca ouvi falar de inevitabilidade, vou marcar outra coisa. Então, foco aí para aprender também essas questões simples. Lembrar, inevitabilidade, as partes têm que se submeter ao que for decidido pelo juiz. Finalizando os princípios, então, nós vamos falar das modalidades de jurisdição. Modalidade de jurisdição é basicamente o que a gente vai falar agora: jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Jurisdição contenciosa é o que? Contencioso é o litígio, é a lide. É quando o juiz vai resolver um conflito entre as partes.
vai decidir aquela pretensão resistida. Por outro lado, nós temos a jurisdição voluntária, também chamada de jurisdição graciosa. Essa jurisdição voluntária é quando não existe conflito, não existe uma lide, não tem uma parte negando o direito da outra. O que precisa é só o seguinte: o juiz homologar. Aí são quais casos? Os casos que estão específicos em lei. Por exemplo, interdição. Para você interditar seu pai que está com problema, você precisa de entrar no juiz e ir homologar. Você não pode fazer ali só você um documento e vocês dois assinam. Se for divórcio com menor, é aquilo que a gente está falando várias vezes hoje na aula, se chama o quê? Jurisdição graciosa. Jurisdição voluntária. Para entrar com esse divórcio que envolve menor, eu preciso de homologação judicial. Mesmo não havendo uma pretensão resistida. Mesmo que as duas pessoas que estão divorciando estejam 100% de acordo. Mesmo que o interditado e o interditando estejam 100% de acordo, é obrigado a entrar na justiça para homologar. Isso é a jurisdição voluntária. Essa jurisdição voluntária, e ela tem 3 tipos, tá? Ela não é só entrar na justiça, não. Ela tem a jurisdição voluntária judicial, que é a função mesmo jurisdicional, né? Mas nós temos também a jurisdição voluntária administrativa. Por exemplo, a junta comercial não precisa ir no juiz. Eu vou lá na junta administrativa, ele homologa ali, está resolvido. E a de foro extrajudicial. Eu posso ir no cartório, são as atividades notariais, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um inventário, tá tudo certo ali, tá decidido, não tem incapaz, eu vou no cartório e o cartório homologa. Então, isso é uma jurisdição voluntária também. Por quê? Porque as partes estão de comum acordo, já decidiram tudo como vão dividir, como vão fazer nesse inventário, mas elas precisam ir no lugar, seja no cartório, seja na via judicial, e homologar aí esse inventário. Então, é uma jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária ela tem algumas características, basicamente 3. A primeira característica da jurisdição voluntária é que ela é obrigatória, porque ela decorre de previsão legal. Então, de novo, esses casos aí de interdição, de divórcio com interesse de incapaz, a parte precisa entrar. Mesmo não tendo ali nenhuma pretensão resistida, a lei manda. Ela entra por isso. É só por isso, é porque a lei manda. É obrigatório entrar. Não é permitido de forma alguma ser feito isso sem uma decisão. Outra característica da jurisdição voluntária é a inquisitoriedade. E aí, o que é isso, gente? Na jurisdição comum, o que vige é o princípio acusatório. O princípio inquisitório, quando a gente fala em Inquisição, a gente lembra ali da Santa Inquisição, na época da Igreja Católica, que pegava ali, queimava os hereges, julgava, já julgava, já condenava, já fazia o processo inteiro. Daí que vem esse inquisitorial. Inquisitorial é aquele processo que o juiz, ele acusa, ele defende, ele julga, ele faz tudo. E isso, em regra, não acontece no Brasil, é o sistema acusatório. Nós temos alguém para acusar, nós temos alguém para defender, e ao juiz cabe apenas julgar. Mas quando a gente fala de jurisdição voluntária, aí nós temos um resquício do inquisitoriedade. Por quê? O juiz, ele pode decidir mesmo contra a vontade das partes. O juiz, ele tem maiores poderes instrutores. O juiz, ele pode iniciar o processo. Por exemplo, o processo de herança jacente, que é aquele que a gente falou agorinha, o juiz ele pode iniciar esse processo mesmo sem impulso da parte, porque ele tem um interesse, né, se esse bem não ficar para ninguém, essa herança vai ficar para o Estado. Então, é inquisitorial, ele pode iniciar o processo, ele tem amplos poderes probatórios, muito maiores que numa jurisdição comum, dá um impulso, dá uma prova muito maior. Ele pode decidir contra a vontade de ambas as partes. Às vezes está esse divórcio aí, as duas partes entram querendo X. Quando o juiz julga, quando manda o MP fala, ó, eles dois estão querendo isso, mas isso vai estar de encontro com o interesse do menor. Isso que eles estão decidindo não é o mais interessante aí para esse incapaz. E o juiz fala realmente. E aí ele vai dar uma decisão contra os dois. O que não pode acontecer na jurisdição normal, né, a jurisdição propriamente dita, contenciosa.
Se a parte entra pedindo X e o réu pede Y, o juiz tem que decidir no limite daquilo ali. Agora, na jurisdição voluntária, não. O juiz pode decidir contrariamente a ambas as partes. Princípio inquisitorial. E a terceira e última característica da jurisdição é que o juiz pode julgar utilizando a equidade. Ele pode julgar com base nesse postulado aí da equidade, da justiça, e não com base estritamente numa lei. Porque o julgamento como equidade existe, mas ele é muito específico em alguns casos aí no nosso ordenamento. Esse é um dos casos. Então, falamos aí das características. Sempre que a gente fala de característica de um instituto, característica da jurisdição voluntária, a gente sempre entra na natureza jurídica. Sempre no direito a gente vai falar aqui da natureza jurídica para a gente entender um pouco mais a fundo aí o que é instituto, por que ele é assim. E sobre a natureza jurídica da jurisdição voluntária, nós não vamos chegar num consenso aqui. Hoje nós vamos falar sobre as teorias que existem, mas não vamos falar qual é a adotada no Brasil, porque não existe uma adotada. Nós vamos dizer que existem grandes autores que defendem um e autores tão grandes quanto que defendem outro. Mas então, vamos lá. Primeira teoria que fala sobre a natureza jurídica da jurisdição voluntária é a teoria que se chama teoria clássica ou teoria administrativa. Fala o seguinte: a jurisdição voluntária, ela não tem uma lide, ela não tem uma pretensão resistida. Se não tem isso, ela não é jurisdicional. A jurisdição voluntária é, na verdade, uma atividade administrativa. Nesse caso, o judiciário está exercendo uma função atípica, uma função administrativa. Nelson Neri Júnior, Arruda Alvim, autores aí grandes que defendem essa corrente. Segunda corrente, oposta é a teoria revisionista ou teoria jurisdicionalista. Enquanto a primeira entende que a jurisdição voluntária é administrativa, a teoria jurisdicionalista fala que a jurisdição voluntária ela tem natureza contenciosa. É como se, não natureza contenciosa, que a gente sabe que é a diferença entre a jurisdição contenciosa e voluntária, mas é como se fosse. As duas têm uma aplicação do direito ao caso concreto. Então, ambas são jurisdicionais, não tem uma diferença substancial. Por isso, nós podemos enquadrar a jurisdição voluntária como atividade jurisdicional típica do Estado. E, por último, nós temos a teoria autonomista. A teoria autonomista fala, olha, não é nenhum nem outro. Fala que a jurisdição voluntária não é jurisdicional, mas também não é administrativa. Ela é uma categoria autônoma. Então, só que essa teoria fala o seguinte: se ela não é administrativa, se ela não é judicial, claro que ela não é legislativa. Então, o que ela está dizendo? Que tem que existir um quarto poder. Que além de legislativo, então, para essa teoria aí, autonomista, a gente tem o quê? Poder legislativo, executivo, judiciário e jurisdição voluntária. Então, essa teoria é que tem menos adeptos aí, menos força, que aí ela vai, assim, cortar uma questão que é muito basilar no nosso direito, sabe? Ela é muito mudança de paradigma mesmo, porque ela vai falar que não é mais 3 poderes. Então, assim, é uma teoria que ela não tem tantos adeptos. As teorias que veem a jurisdição voluntária como jurisdição ou como administrativo têm aí mais força hoje. Então, nós falamos aí da jurisdição. Nós vamos falar agora de um tema que eu adoro, sou apaixonada, que é outras formas de solução do conflito. Por quê? A jurisdição hoje ela não é a única forma de solução de conflito, não é mesmo? A jurisdição, ela em regra não é obrigatória, ela só é obrigatória naqueles casos que a gente falou de jurisdição necessária, interdição, divórcio envolvendo incapaz, mas em regra ela não é obrigatória. E o novo CPC, ele vem trazendo muito esse espírito de outras formas de solução de conflitos. Vocês vão ver que tem muito isso no CPC. Lá no início, no artigo 3º do CPC, fala assim: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão do direito, princípio da inafastabilidade. Então, lá no início, a gente vem no artigo 3º já falando que é inafastável a jurisdição. Mas nesse mesmo artigo, olha só, parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. Parágrafo 2º, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos.
Parágrafo 3º. Conciliação, mediação, outros métodos de solução consensual deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, isso aí é um tema forte aí que veio com o novo CPC, essa busca pelas formas que se dizem alternativas de solução de conflitos. Eu nem gosto muito de dizer alternativas, para mim são formas complementares de solução de conflitos, elas caminham aí lado a lado com o direito, não são concorrentes, elas são paralelas. Então, isso aí, o novo CPC ele prestigia muito e fala, sempre que possível, deve buscar a solução consensual dos conflitos. Não só sempre que possível, como em qualquer momento, inclusive durante o curso processual. As partes podem fazer um acordo quando o processo está um dia antes da sentença, já foi feita toda a instrução, a audiência? Pode. Pode fazer acordo no tribunal, no recurso? Pode. Durante o processo, sempre que possível, vamos buscar solução consensual. Porque é muito melhor, gente, uma solução consensual. Primeiro, menos dinheiro público envolvido. Não vai movimentar o judiciário. E segundo, e para mim mais importante, as partes vão ter uma decisão que certamente ou muito provavelmente vai atender mais elas do que um juiz que não sabe ali das peculiaridades do caso. O juiz vai pegar a lei e aplicar, é uma lei fria aplicada ali num caso. As partes não, as partes elas sabem muito mais o conflito, o que está causado ali, então tem muito mais chance de elas juntas fazerem um acordo, uma cede um pouco aqui, outra cede um pouco ali, elas chegarem ali em uma solução que é boa para ambas. E não só no judiciário, que é às vezes bom só para um ou bom para o outro, às vezes no judiciário, além de não resolver o conflito, cria um novo, às vezes as partes elas ficam mais combativas ali só de estar num processo. Então, por isso que os métodos autocompositivos hoje, eles são tão interessantes para que a jurisdição chegue ao fim, que é a chamada pacificação social, né? Então, muito fomentados esses métodos hoje. Isso é o que a gente chama de modelos multiportas, porque a gente tem várias portas pelas quais a gente pode entrar para conseguir a solução do conflito. Eu posso entrar no judiciário, posso entrar na arbitragem, na conciliação, na mediação. Hoje é mais amplo essa possibilidade minha de solucionar o meu conflito. Então, justiça multiportas consagrada aí no novo CPC. Alguns exemplos, nós vamos falar deles, de solução consensual do conflito, arbitragem, autocomposição, conciliação, autotutela, mediação. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. A arbitragem. A arbitragem é uma jurisdição. Já começa por aí. É uma jurisdição. Só que é uma jurisdição que ela não é estatal. Não é o Estado que faz, é uma jurisdição que ela é privada. Ele tem um julgamento do litígio por um terceiro, que é imparcial, também igual ao juiz, mas ele é escolhido pelas partes. Então, como funciona? Às vezes eu tenho um conflito ali de engenharia, um conflito complexo, e às vezes as partes elas entendem que o juiz ele é leigo nesse sentido, e eles querem escolher alguém que entende. Então, eu vou escolher alguém que é um engenheiro experiente, que as duas partes confiam e que vão ser imparcial para julgar meu caso. Então, é como se fosse um juiz. E é uma jurisdição privada não estatal. Às vezes eu tenho um conflito ali esportivo e eu entendo que o juiz, na hora que ele aplicar a letra fria da lei, ele pode não chegar à melhor solução. Então, nós vamos escolher o quê? Nós vamos eleger Ronaldinho Gaúcho e nós queremos que ele julgue nosso processo. Nós vamos, então, pagar Ronaldinho Gaúcho, ele vai ser nosso árbitro, vai fazer nossa arbitragem, nós vamos levar a nossa lide para ele e ele que vai julgar como se fosse um juiz. Então, é uma jurisdição, tá, gente? Pode ter até conflito de competência entre justiça estatal e justiça arbitral. Pode ter um conflito de competência para saber se é o juiz ou o árbitro. Então, é aí fortíssima essa arbitragem, super possível, um terceiro imparcial escolhido pelas partes. Só que ela só cabe, claro, tem que ser pessoas maiores, pessoas capazes e interesses disponíveis. Se for um interesse indisponível, não. Aí a gente tem o monopólio do Estado. Não cabe arbitragem. Mas, parte maior capaz de direito disponível, as partes podem sim escolher não se submeter à jurisdição estatal e se submeter à jurisdição de um árbitro, a arbitragem. Essa arbitragem, como que ela é instituída? Como e quando?
ela é instituída pelo que a gente chama de convenção de arbitragem. Essa convenção de arbitragem, ela abarca dois institutos que se chamam cláusula compromissória e compromisso arbitral. Então, o que acontece? A cláusula compromissória, ela é anterior ao conflito. Então, às vezes, nós vamos fazer aqui um contrato, você vai me prestar esse serviço de engenharia, nós vamos fazer essa sociedade, etc, etc. Da mesma forma que no contrato a gente pode ter uma cláusula de eleição do foro, que a gente fala, é competente o foro para julgar a nossa questão, o foro de Belo Horizonte. Nós podemos ter uma cláusula que fala, é competente para julgar a nossa ação o juiz arbitral. Se tiver conflito, não vai para o Estado, vai para o juiz arbitral. Então, isso aí é uma cláusula compromissória. Ela é compromissória porque ela é um compromisso que as partes fazem de que se houver conflito, vai para o árbitro. E essa cláusula compromissória precisa ser respeitada pelas partes. Por outro lado, eu posso ter um conflito que eu não decidi antes que ia para o árbitro, esse conflito aconteceu, mas hoje, depois de ocorrido esse conflito, eu opto por não mandar para o juiz e mandar para um árbitro. Pode? Pode. Aí eu vou fazer um compromisso arbitral. Ele ocorre depois do conflito, então a gente escolhe que vai ser julgado por um árbitro. Pode ser até mesmo no curso da demanda judicial. Eu estou com um processo em andamento, a gente vê, não, esse juiz é leigo. E além do mais, gente, o judiciário é demorado, o árbitro não. O árbitro ele é rápido porque ele ganha por causa, ele não tem um salário de 30 mil por mês. Então, o árbitro ele vai querer pegar o máximo de causa, julgar o mais rápido, ele trabalha só com isso. Então, além dele ser mais técnico para aquela causa, ele é mais rápido. Então, é uma coisa que está muito crescendo aí no país. Então, eu posso fazer no curso do processo, eu descobri e falei, nossa, vamos para a arbitragem. Eu faço ali com outra parte um compromisso arbitral e nós vamos para a arbitragem. Ok? Então, só uma pitadinha de jurisprudência sobre isso. Jurisprudência do STJ. O que o STJ entende? Se eu tenho um compromisso arbitral ou uma cláusula compromissória, esse processo é julgado pelo árbitro. Ok. Mas, às vezes, essas cláusulas são nulas. E aí, nós vamos ter que julgar a nulidade dessas cláusulas para ver se elas são válidas mesmo ou se uma parte passou a perna na outra. Se for Então, se for uma cláusula compromissória, o que acontece? A cláusula compromissória, vamos na lógica, ela é firmada quando? Antes do conflito. É um contrato ali. Então, na cláusula compromissória, às vezes a parte ela nem imagina que um dia vai ter conflito. Às vezes é aqueles contratos até meio de adesão. Às vezes a parte nem lê direito. E tá lá essa cláusula falando que vai para arbitragem. E às vezes é só uma parte tentando passar a pena na outra para não ir para o judiciário e ter uma decisão mais imparcial. Então, nesse sentido, se for uma cláusula compromissória, que ela tem um vício claramente ilegal ali, o judiciário pode declarar nulidade. Mas aí precisa ser uma cláusula compromissória anterior e precisa ser claramente ilegal. Não é qualquer coisinha que a gente já vai mandar para o judiciário, senão a gente desmonta aí a arbitragem, né? Então, cláusula compromissória, claramente legal, você pode mandar para o judiciário declarar nulidade. Mas, agora, se for uma cláusula arbitral, que é aquela que acontece depois da existência do conflito, aí não. Aí você precisa entrar... Se tem uma cláusula arbitral, quer dizer que eu tenho que ir para o árbitro. Aí eu preciso ir para o árbitro para pedir que ele declare nula a cláusula. Aí ele que vai declarar nula e aí depois você vai poder entrar no judiciário. Ok, vamos então. Essa sentença arbitral, nós falamos que é jurisdição. Então, se a jurisdição, não cabe ao judiciário se imiscuir no mérito. O judiciário não entra no mérito ali da decisão, não. Quando muito, tem uma decisão ali do árbitro, as pessoas podem entrar no judiciário para pedir ali aspectos formais. Falar, não teve nem a minha citação aqui nesse processo, aconteceu um erro formal e tal. Mas entrar no mérito, falar, julgou procedente, mas está errado porque as provas são todas do outro lado. Não. O mérito da sentença arbitral, quem julga é o árbitro. Então, você pode entrar com uma ação de nulidade de aspectos formais, o prazo aí é de 90 dias,
Mérito nunca, judiciário não entra no meio. Passou esses 90 dias, não entrei com ação de nulidade, a sentença arbitral ela se torna soberana e imutável. Da mesma forma que a coisa julgada material aqui da jurisdição do Estado. Da mesma forma. Julgado com definitude. É imutável. Não posso mais discutir aquilo ali. Se é improcedente, acabou. Imutável, improcedente. E quando a gente fala de uma sentença, a sentença é o que? Ela forma um título executivo judicial. Depois da minha sentença, eu vou entrar com uma execução, com a chamada fase de cumprimento de sentença, para que o réu cumpra. Na arbitragem, é isso também. Quando o árbitro dá a decisão dele lá, forma um título executivo judicial. Chama título executivo judicial. Porque a arbitragem é uma jurisdição privada, mas é. Então, se eu vou na arbitragem, gente, igualzinho no juízo, eu tenho um título executivo judicial que eu posso já ir direto executar. Aí a execução, o árbitro não pode fazer, porque a execução, poder coercitivo, execução forçada, é só o Estado mesmo. Então, o árbitro vai julgar, vai falar é procedente, é improcedente, é meio a meio, forma o título executivo judicial e a pessoa vai executar lá no juiz. Aí a gente vem para o Estado executar. Justamente por isso, nós temos uma peculiaridadezinha aí, uma questão que às vezes pode confundir, mas é simples. Se eu tenho um contrato de confissão de dívida com uma cláusula compromissória, o que quer dizer cláusula compromissória? Quer dizer que eu preciso entrar no árbitro. Mas o contrato de confissão de dívida, ele é um título executivo, eu já posso ir direto para a execução. Se eu já posso ir direto para a execução, mesmo tendo uma cláusula de arbitragem, eu não vou para a arbitragem, que eu não tenho o que discutir lá. Execução é só no judiciário. Então, esse caso aí, mesmo tendo uma cláusula arbitral, uma cláusula compromissória, se é um título que ele já é executivo, eu vou direto para o juiz executar, que árbitro não executa. Mas a regra aí tem uma cláusula compromissória, nós vamos para a arbitragem formar nosso título para depois executar. Contratos públicos, contratos administrativos, aí vem uma dúvida, pode ter arbitragem em órgão público? E aí pode, nenhum problema. Só que qual que é a questão? Para órgãos públicos, da mesma forma que para as pessoas precisam ser direitos disponíveis, se for usar arbitragem aí em órgão público, arbitragem em contratos administrativos, precisa ser uma arbitragem relacionada a direitos patrimoniais disponíveis. Primeira regra. Segunda regra, não pode julgar por equidade. Se a gente está falando de administração pública, o árbitro é obrigado a julgar conforme e exclusivamente a lei. Não pode julgar com equidade e justiça. Julga como um juiz conforme a lei. Então, direitos patrimoniais disponíveis e precisa julgar conforme a lei. Não pode julgar conforme a equidade, porque a gente segue a legalidade. E quem que é que celebra esse compromisso arbitral? É a mesma pessoa que poderia celebrar um acordo. Então, a mesma autoridade que ela tem competência para assinar acordo, para assinar transação, ela pode assinar um compromisso arbitral, se forem direitos disponíveis, patrimoniais disponíveis. Ok, falamos então da arbitragem e falamos da jurisdição estatal. Os dois são jurisdição e são métodos que a gente chama heterocompositivos. Por que é heterocompositivos? Por causa do que a gente falou de substitutividade. Quem decide é quem? É o juiz. Quem decide é o árbitro. Eles decidem, eles julgam, as partes acatam. É uma heterocomposição. Um terceiro que decide por mim. Agora nós vamos virar a chave. Nós não vamos falar mais de heterocomposição. Nós vamos falar agora de autocomposição. Autocomposição é o quê? Não é um terceiro que decide por mim. Eu e meu conflitante que decidimos. Nós dois que vamos sentenciar nosso caso. Então, isso é autocomposição. Resumo, é a solução do conflito pelos próprios conflitantes e não por um terceiro, juiz nem árbitro. Essa autocomposição, nós temos dois tipos aí. A autocomposição, que ela é unilateral, e a bilateral.
A bilateral é a que normalmente vem na nossa cabeça quando a gente fala de autocomposição. Bilateral é a transação. Eu tenho um problema com uma empresa, com um banco, eu falo, olha, você negativou meu nome e eu quero dano moral de 50 mil reais porque eu sofri demais. Eu moro no interior, todo mundo tá me chamando de caloteira e eu acho que eu preciso de 50 mil reais de dano moral. O banco fala, você está louca, 50 mil você não ganha nunca, eu te pago 2. E aí fica essa lide, as partes se juntam, fazem uma autocomposição bilateral, as duas, cada um cede um pouquinho e fala, ok, 52, vamos fechar em 15. E aí fecha esse acordo de dano moral em 15 mil reais. Isso é nada mais do que uma autocomposição. As partes juntas estão decidindo. E ela é bilateral. Cada um cede um pouquinho de um lado e os dois saem ganhando um pouquinho também. E a autocomposição ela pode ser bilateral, mas ela também pode ser unilateral. A unilateral é só uma parte cede. Ela acontece quando? Quando tem uma renúncia. Então, o que é a renúncia, gente? A renúncia não é desistência, tá? Então, às vezes eu entro com um processo e eu vejo que eu não quero entrar com esse processo agora, não tem dinheiro mais para pagar o advogado, eu vou desistir, depois eu entro de novo. Ou às vezes o advogado entrou com um processo errado, era para entrar no juizado, entrou na justiça comum. Ele vai lá e desiste e entra no certo. Isso é desistência, o processo é extinto sem julgamento de mérito e eu entro de novo. Renúncia é diferente. Renúncia, eu renuncio, eu abro mão do direito. Então, uma renúncia é o quê? A pessoa entra com um processo de cobrança e eu já paguei. O réu fala assim, olha, eu já paguei, mas é o seguinte, então eu tenho o direito de não pagar de novo. Mas é o seguinte, eu vou abrir mão. Eu não sei onde é que está esse recibo, eu não quero ter esse processo aqui na minha mão, eu vou pagar de novo. Eu vou renunciar ao meu direito e eu vou pagar. Ou o contrário, o autor entra com uma cobrança ali, aí o réu fala, meu filho tá doente, minha esposa tá com Covid, ninguém tá trabalhando, a gente não tem dinheiro para nada, tá todo mundo aí, meu pai morreu, minha mãe, e assim, essa situação, não tem dinheiro, tô passando fome. O autor comove e fala, não, eu tenho direito, mas eu vou abrir mão. Nesse processo aqui eu tô renunciando, eu não vou cobrar esses 100 reais desse homem, renunciar ao direito. Então isso aí é a renúncia. A renúncia é quando uma parte abre mão do seu direito, e nesse caso nós temos um julgamento com resolução de mérito, tá? Isso aí, renúncia é com resolução de mérito. Se a parte está abrindo mão, o juiz vai então julgar e ela não pode voltar atrás depois não. Coisa julgada, eu abri mão, ok. Se eu renunciei ao pedido, o juiz vai ok, então você não quer cobrar mais, estou homologando a renúncia, você não pode entrar nunca mais. E outra forma de autocomposição que também é unilateral, também só uma parte que abre mão, é se for a submissão de um ao pedido do outro. Isso é o quê? Reconhecimento de procedência do pedido. Eu entro com uma cobrança e a pessoa, ela pode se defender, falar que não, que ela é indevida. Mas a pessoa pode falar não, é verdade, devo, não nego, pago quando puder. Então isso aí é o reconhecimento do pedido. O réu reconhece o pedido do autor. Esse reconhecimento aí também vai julgar o processo com resolução do mérito, reconhecimento de procedência do pedido, então vai dar procedência para o autor, mas só o réu perdeu. Vocês percebem por que é uma autocomposição unilateral? Eles vão firmar um acordo, tinha um processo que o juiz ia decidir se deve ou não, ele não vai precisar decidir mais, que o réu já falou, eu devo mesmo, então já está resolvido pelas partes, e só uma abre mão. O autor vai receber tudo. E o réu vai dizer e confessar, eu devo mesmo. Então, isso aí, autocomposição unilateral também. Outras formas de autocomposição, que são aquelas que a gente falou, são a conciliação e a mediação. Essas duas formas são formas em que um terceiro imparcial é chamado para mediar. Não nesse termo, né, mediar é o mediador, mas é um terceiro que entra ali para poder intermediar esse conflito. Então, nós colocamos o autor e réu
Nós não temos um juiz, nós não temos um árbitro, nós temos alguém só para intermediar esses conflitos e ajudar as partes a chegar numa solução. Aqui é quase como se fosse uma transação, uma negociação. Eu falei lá do banco, olha, eu te pago 2, a pessoa não, eu quero receber 50, ele senta, tá, 15. A conciliação e mediação é exatamente igual, só que tem um terceiro ali no meio, intermediando essa conversa. Na conciliação, esse terceiro, ele é um pouquinho mais proativo, ele não decide, tá, gente? A autocomposição, então, as partes que decidem, mas ele pode opinar, ele pode sugerir. Então, às vezes, tá ali meia hora na mesa, é 2, é 50, é 2, é 50, é 2, é 50. Aí o conciliador fala, e se vocês chegarem no meio termo? Vamos lá, 15. Pensa aí, olha se 15 te atende. A gente vai chegar no meio termo, então ele sugere isso e as partes vão decidir. Mas é uma sugestão. As partes podem falar não. Um pode falar 15, tá bom, mas o outro fala não. Não abro mão do meu 50. Aí não vai ter autocomposição, não vai ter solução, não vai ter conciliação, porque precisa das partes decidirem. O conciliador apenas sugere. Normalmente, a conciliação é diferente da mediação, porque a conciliação é quando não tem um vínculo anterior entre as partes. Tipo aí, o banco e a pessoa. Não tem uma questão emocional ali, sabe? É só dinheiro mesmo, 50, 2, resolveu, acabou. E o terceiro pode sugerir. Na mediação, por outro lado, ela é mais indicada quando a gente tem um vínculo anterior entre as partes. Então, é uma briga de vizinhos que está aí correndo por anos, é uma ação que envolve família. Isso aí é mediação. A mediação, ela não tem uma regra, mas normalmente é um grupo, uma equipe multidisciplinar, vai ali um psicólogo, um assistente social, pessoas mais vinculadas a esse lado, que vão intermediar ali uma relação em que há um vínculo. Então, normalmente tem uma questão mais emocional aí ligado. Por exemplo, às vezes, e na mediação o mediador nem sugere, aí ele só intermedia mesmo. E aí, qual que é o papel do mediador então? Por exemplo, às vezes eu tenho um caso ali de um processo de divórcio e partilha, não sai solução de jeito nenhum. Eles têm um monte de bens, a mulher fala, pode ficar com tudo, eu só quero essa casinha. Eu só quero essa casinha porque aqui essa casa era do meu pai. Me traz lembranças, meu pai faleceu e eu lembro dele. Essa casa aqui é a casa que eu cresci. Eu vou ficar com a guarda do nosso filho e essa casa aqui é a casa que ele viveu os 11 anos da vida dele. E essa casa aqui é tudo pra mim. Então você pode ficar com os outros bens que valem 90% e eu quero só essa casa. E o genitor fala não. Não, eu quero essa casa também. E aí fica essa briga, e às vezes o mediador vai intermediando, vai tentando entender qual que é o conflito que está subjacente ali, porque o conflito é quer a casa, mas qual que é o conflito que está por trás? E às vezes, alguma hora, esse pai vai falar assim, não, porque você me traiu e eu não vou te dar nada não, porque eu tô queimado e eu não vou abrir mão. E às vezes o mediador vai transformar essa fala e vai falar, você quer, então você está dizendo que você está incomodado, que você está insatisfeito com a traição e que por esse incômodo você não vai abrir mão da casa? E ele vai falar, E às vezes a mulher vai falar, isso, porque aí o mediador transformou a fala, deixou de ser você me traiu para você estar dizendo que você está então insatisfeito e não vai abrir mão da casa por causa da sua insatisfação de ter sido traído. E aí, às vezes com isso a mulher vai falar, então o que você quer que eu faça? Como que resolve isso? Ele fala, eu quero que você publique aí no Facebook me pedindo desculpa, porque eu tô queimada aí na rua com meus amigos. Então, você publica no Facebook, tá resolvido. Ela fala, ok, vou fazer. E aí, às vezes, esse conflito aí que era de casa vai resolver dessa forma. Então, isso é a mediação. Então, gente, é uma mentalidade muito diferente da jurisdição estatal comum, da heterocomposição, porque vai buscar, assim, de onde surgiu o conflito. É aquela que chama teoria do iceberg, né? O conflito é aquela pontinha que a gente vê, mas lá de baixo tem muita coisa por trás.
Por isso que a mediação ele é mais complexa, é um procedimento mais sensível, envolve profissionais mais ligados aí à psicologia, assistência social, não como regra, mas normalmente, justamente por isso. São conflitos que normalmente existe vínculo entre as partes e essas partes, o mediador vai tentar intermediar para que as partes sozinhas, sem sugestão dele, cheguem a essa conclusão. Chegam a uma solução que atende os dois. E quais são os princípios, com base em tudo isso que a gente falou, quais são os princípios que se aplicam aí à mediação e conciliação? Voluntariedade. Então, as partes só iniciam esse processo se for voluntário, não pode obrigar. E as partes também só continuam nesse processo se for voluntário. Então, às vezes, as partes começam aí essa mediação, tá tudo caminhando lindo, tá ali no final só para assinar e um volta atrás, fala não quero. O que o outro pode fazer? Nada. Aí o outro fala tudo bem, eu abro mão de quase tudo, eu quero só isso aqui pra gente fechar esse acordo. Ele fala não quero. Não pode fazer nada, é voluntário. A única questão que a gente tem aí no CPC é que é obrigatório comparecer na audiência. Se você não comparecer na audiência de conciliação e for juizado, se você é réu, você é revel. Se você é autor, seu processo é extinto. É grave. Se for na justiça comum, seu processo não é extinto. Mas você tem que pagar uma multa por ato atentatório à justiça de até 2% do valor da causa, que se for alto é muito dinheiro. Então, lá você tem que ir. Você é obrigatório a ir na audiência de conciliação e de mediação. Mas você não é obrigado a fazer acordo porque é voluntário. Então, você não é obrigado a fazer acordo, você não é obrigado a permanecer no processo de mediação ou de conciliação, só se você desejar. Voluntariedade. Outra questão, independência. Os mediadores e conciliadores, eles são independentes. Eles não têm nenhum vínculo externo, eles não têm que obedecer juiz, eles não têm que obedecer uma parte ou outra. Eles são independentes, eles são pessoas que estão ali apenas para mediar, sem nenhum vínculo e ligação aí com qualquer outra parte, o Estado, nada. Imparcialidade. O mediador e conciliador tem que ser imparcial. Isso aí, assim como o juiz, qualquer forma que a gente está falando de conflito, tem que haver imparcialidade. E autonomia da vontade. Autonomia da vontade é o quê? A decisão final, ela é sempre das partes. As partes que decidem, as partes que fecham. Na conciliação, como dito, ainda pode ter ali uma sugestão do conciliador, na mediação nem isso. Mas prevalece a autonomia da vontade. As partes empoderadas, autônomas, resolvem sozinhas e decidem qual vai ser a solução final do seu conflito. Eu falei, mas tem mais algumas, tá? Confidencialidade. Tudo que é decidido ali é confidencial, não vai sair para a rua, até porque é um procedimento, principalmente a mediação, que costuma ser bem íntimo, né? Vai discutir ali questões de família, então é confidencial esse procedimento, não tem publicidade igual no processo, não. Oralidade, então nós vamos ver que normalmente a conciliação, mediação no processo é marcada uma audiência, é tudo oral, ou é uma sessão de mediação ali em outro lugar, mas é normalmente oral. E informalidade, oral e informal, não tem um monte de regra. Primeiro a parte senta e fala tal, que é uma coisa que vai correndo, vai fluindo, é informal. E agora, sim, por último, princípio da decisão informada. As partes, elas precisam, o mediador e conciliador, ele não interfere na decisão, mas ele precisa cientificar as partes dos direitos delas e das consequências jurídicas de sua escolha. Porque se eu chego numa mediação e numa conciliação, que a parte ela faz o acordo porque ela acha que ela não tem direito a nada, às vezes é ali uma partilha. Nós temos uma autora que não entende de absolutamente nada e nós temos um réu que quer passar a perna dela, que entende dos direitos, sabe que é meio a meio, mas ele fala com ela, isso aqui, se você entrar na justiça, seu direito é de 10% porque é só união estável. Se fosse casamento, não, mas se é união estável, você tem direito de 10%. Então, vamos fechar aqui em 8%, eu te dou 8%, tá bom? Aí, isso aí é obrigação do mediador e conciliador explicar como que seria o direito. Olha, na lei você tem direito a 50%. Se você quiser fazer o 8%, perfeitamente. Mas ela vai fazer o 8%, sabendo que ela tem direito a 50%. E não enganada, como se ela tivesse direito a 10%. Então, decisão informada.
Ok. Autotutela. Isso aí nós estamos falando, gente, em autocomposição. As partes juntas decidem a lide, sem um terceiro, sem um juiz mandando. Mas existe também a autotutela. A autotutela é aquilo que a gente falou do justiceiro. É você impor sua vontade a outro. Você não pode. Quem impõe é o Estado. O Estado impõe decisão. É cogente, é imperativo. É involuntário, é inevitável. Mas a parte não pode praticar autotutela. Existem algumas exceções que são a autotutela da posse, que é o disposto imediato no esbulho. Se alguém está ali me esbulhando, pegando minha propriedade agora, eu tomo de volta, eu seguro e puxo. Eu não posso, depois de um tempão, ir na casa dele pegar. Mas aí eu tenho que entrar no judiciário. Mas o disposto imediato, essa autotutela da posse, é uma autotutela que é permitida. Outra, legítima defesa. Eu posso bater numa pessoa que ela está me batendo só para eu parar. Isso é legítima defesa. É uma autotutela permitida. Outra, apreensão do bem com penhor legal. Tem um penhor legal, pode apreender. E a autoexecutoriedade dos atos administrativos. A administração não precisa ir no judiciário. Ela mesma executa seus atos por meio da autotutela. Então, aí, a gente encerra esse tema da jurisdição. Nós vamos falar em seguida da ação.